o debate, o tema é população de rua e habitação. As regras, cada grupo terá a liberdade de se posicionar contra ou a favor da pergunta proposta. A primeira pergunta será dada para todos do grupo, com um tempo ali de 2 minutos para expressar sua opinião e argumentos. E a segunda pergunta vai depender da resposta da primeira. Então, se posicionar a favor vai ter uma pergunta direcionada. Se posicionar contra, vai ter uma outra pergunta direcionada. E nós não vamos exigir uma ordem de 1 a 10, pode ser ordem aleatória. Então, com os vídeos e trechos que foi dado com o material, nós queríamos mostrar que existem alguns lados quando se pensa em pessoas em situação de rua e habitação. Muitas das pessoas que estão em situação de rua chegaram até as ruas por causa de vício em drogas e bebidas. Há quem já largou o vício, que era um novo começo, há quem usa raramente como uma fuga e há quem ainda segue com o vício. Destacando que não são todos viciados e não são todos que chegaram até as ruas devido ao vício. Esse é apenas um dos principais motivos de muitos. E uma grande parte luta pelos seus direitos de serem reconhecidos como cidadão e de ter uma moradia. Mas também existe aquela parcela que está à procura apenas de sustentar seu vício de alguma forma. O número de pessoas em situação de rua cresceu muito, podemos pensar aí que são mais pessoas nas ruas com problemas em relação a drogas e bebidas e trazendo ali talvez uma possível falta de segurança. Mas também são resultados de uma crise econômica vivenciada pelo país, evidenciando um momento de extrema pobreza da classe mais inferior da nossa sociedade. Em contrapartida, existe um número maior ainda de imóveis desocupados no nosso país, fazendo sentido aí a frase: há mais casas sem gente do que gente sem casa. Ele nos vídeos, o militante Tomás Mello e o Dr. Luiz Tucuzzi, eles trazem uma ideia do que é habitação para a população que a população de rua reivindica. Então, com isso, dadas essas informações, os vídeos e os trechos das notícias, fazemos a nossa pergunta para todos os grupos. O Estado, ele deve ter obrigação de investir em um projeto social garantindo moradia, educação, saúde e emprego para a população de rua? Por quê? Boa noite, Pedro. Eu Boa posso noite. começar falando? Sim. Bom, o meu grupo, a gente colocou que sim, pois esses direitos sociais de moradia, educação, saúde, emprego, ele é um direito de todos os cidadãos e todos precisam ter acesso a esse direito, independente da forma que essa pessoa se encontra. E é dever do Estado garantir e assegurar que todos os cidadãos tenham os direitos essenciais para que eles possam garantir a sua dignidade. E é necessário ter políticas públicas também que busquem atender esse público vulnerável. Aí você falou da habitação. Eu estava vendo os vídeos e no segundo vídeo o Estado ele deveria fornecer essa habitação para essas pessoas. E o professor fala que a habitação ela não está ligada somente à moradia, mas ela também está ligada a um apoio social. E esse apoio ele traz saúde, trabalho e ele busca dar uma reconstrução de vínculos para essas pessoas, porque ele fala no vídeo que essas pessoas elas acabam tendo perdas ao longo do tempo que elas ficam na rua. E essa habitação, ela traz isso, justamente buscar reconstruir essas perdas e estabelecer os vínculos. Bem, muito obrigado. É isso, Pedro. Beleza. Qual grupo você faz parte mesmo? É o grupo 8, da Daniele Carina, Giovana Rosseto, Renata Solange. Só para eu deixar anotado aqui. Oi, boa noite, Pedro. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Depois eu falo. O nosso grupo acredita que sim também, né? Que todos devem ter esse direito, não é só porque uma pessoa está em situação de rua que ela não possa garantir todos esses direitos na vida dela, né? E como a Natália falou da citação do Luiz Tocuzzi, acho que é Luiz Tocuzzi, né? Tem uma parte que a gente achou bastante interessante, que é que ele fala que quando a pessoa chega em situação de rua, ela vem se passando por vários processos de perdas na vida dela, né? E uma das reconstruções na vida dela é começar tendo uma moradia.
E também a gente acredita também que para as crianças e os adolescentes, para que eles possam ter a atividade de lazer pedagógica, que possam construir para o desenvolvimento e o crescimento de pessoas nessas situações, sobre a educação. Beleza, muito bem, obrigado. Posso falar agora? Pode, A Giulia, do grupo da Gaspar, tá? beleza. Eu acho que sim, né? Eu acho que é um direito garantido na Constituição. Eu acho que todos eles precisam desse auxílio, né? E assim como nós temos direitos, também temos os deveres, né? E um desses direitos é a moradia, o saneamento básico, né? Como a gente está falando, e o alimento. Eu acho que muitas pessoas ao nosso redor, e pessoas que nós não temos acesso também, passam por dificuldades e a gente não vê, a gente não tem acesso a todas elas, né? Então, acho que todas elas precisam de um auxílio, precisam de um acompanhamento. Muitas não conseguem evoluir porque não tem um primeiro passo, não tem alguém para estar auxiliando assim tão próximo delas, né? Então, eu concordo. E é isso. Beleza, muito obrigado. Pedro, Pode falar, Adriele. Adriele. Eu sou do grupo da Maria Eduarda Lua, não lembro o número do nosso grupo, acho que é 3, alguma coisa assim. Enfim, o nosso grupo, nós acreditamos bastante na seguinte frase: todos os serviços públicos, eles só falham porque nós permitimos que eles falhem, né? Nós deixamos de cobrar em algum momento. E nesse caso, é a mesma situação. Essas pessoas só chegam nessa situação de rua porque em algum momento o Estado falhou com elas, né? Independente de qual seja o tipo de auxílio que eles tenham precisado antes de chegar nesse tipo de situação, o Estado falhou com essas pessoas, assim como ele falha, né, com todos os cidadãos diariamente, ele falhou com essas pessoas. Então, ele tem também o dever, né, de ajudar essas pessoas agora que a situação chegou, assim, no ápice. Muito bem, obrigado pela resposta. Boa noite. Boa noite. Aqui é a Gabriela Gomes, do grupo da Luana. O nosso grupo estava conversando sobre isso e a gente chega à conclusão de que o direito à moradia, educação, saúde e emprego tem relação a ter uma vida digna, é um direito social de todos. E o Brasil ele faz parte da ONU, né? Que entra em concordância com os direitos humanos e declara que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família, saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, hábitos e cuidados médicos. Então, a gente acredita que sim, é dever do Estado trazer tudo isso para a pessoa morador de rua. Ok, muito obrigado. Mais alguém? Oi, Pedro, é a Josi. Olá. Eu sou do grupo 5 e todo mundo já falou um pouquinho, né, sobre a opinião e eu gostaria de comentar sobre um caso, né, que aconteceu na minha igreja de um homem, né, que ele era morador de rua e ele não tinha família mesmo. Não tinha ninguém da família e a prefeitura aí de Americana criou um local para que eles pudessem ficar. No início era tranquilo, eles podiam entrar e sair, né? Mas depois eles precisaram mudar o local e foram para um estabelecimento lá na Praia Azul. Eu não lembro o nome desse lugar, mas é um lugar que eles não deixam essas pessoas saírem de forma alguma. Então, de certa forma, acaba não sendo tão bom assim. A única forma dele sair é se um outro adulto solicitar a busca dessa pessoa, assinar um termo na hora de buscá-lo e também na hora que ele chegar lá de volta. Precisa combinar tudo certinho. Ele precisa ter esse acompanhamento. E se alguma coisa acontecer com ele nesse período que ele saiu desse local,
Quem se responsabiliza, quem vai responder por isso é a pessoa que assinou o termo. E tem dias que ele liga chorando para minha sogra, né, que ela que tem mais amizade com ele, porque ele não aguenta mais ficar lá dentro, né? Então pensa, ele está confinado naquele local. E como ficou fora de mão para as pessoas que faziam parte ali do convívio dele na nossa igreja, ninguém mais está tendo essa facilidade de exposição de toda semana ir buscá-lo, né, num lugar distante e depois trazê-lo de volta. Então é algo que acabou assim afetando, proporcionou moradia, alimentação, porém afetou toda a questão da socialização e psicológica também. Então, acho que se a prefeitura, o governo se dispõe, né, a criar locais, investir em projetos que proporcionem a melhoria da vida dos moradores de rua, a gente precisa pensar em todos os aspectos. Apenas um teto e alimentação não é o suficiente para que a gente tenha uma vida digna. É o básico, porém não é tudo. Tem os outros aspectos também, e o grupo acredita que deve ser trabalhado a vida da pessoa por completo, e não apenas o mínimo do mínimo. Muito bem, obrigado também pelo relato. E é meio duro, né? Porque, como você falou, estava confinado, a liberdade dele estava meio controlada. Muito obrigado. Mais alguém? Não sei se todos foram, todos os grupos. Bom, dando continuidade, acho que boa parte das perguntas foram dizendo que sim, o Estado ele deve ter a obrigação de investir, né? E como foram citados, assegurar esses direitos, fazer políticas públicas. Então, a segunda pergunta é: por que o Estado investiria em setores como moradia e saúde em pessoas viciadas e sem futuro e que possivelmente voltariam para as ruas? Então, para todos os que responderam ali que sim, essa é a pergunta. O Pedro, posso falar? Pode. Vamos lá, então. Como é que é? Repete para mim, por favor. Por que o Estado investiria em setores como moradia e saúde em pessoas viciadas e sem futuro e que possivelmente voltariam para as ruas? Vamos lá, vou expressar minha opinião. Na minha opinião, o Estado, ele não deve ser o pai de todos. Isso na minha opinião, vamos dizer assim. Ele tem o dever de constitucional, né, de moradia, educação, sim, com seus habitantes do país, vamos por assim. Mas, na minha opinião, ele não deve ser assistencialista. Ele tem o que ele tem que fazer, ele tem que retirar esse morador da rua, ele tem que, primeiro, se ele é um viciado, ele tem que ser levado para uma clínica. Após ele ser curado desse vício, tem que se investir em educação. Formar ele num ensino técnico, por exemplo, o Estado fazer isso. E depois ele deve ser encaminhado para um emprego, para depois ele poder caminhar com sua própria perna, entendeu? Então, esse é o meu modo de pensar. Eu não sou a favor de um Estado grande, eu sou a favor de um Estado reduzido e um Estado não assistencialista. Então, eu acho que o Estado tem que dar um empurrão para que a pessoa se encaminhe na vida sozinha. Não que o Estado abandone também, deixe às margens da sociedade. Então, eu acredito nisso, eu sigo esse ponto de vista. Obrigado. Eu que agradeço. Pedro, posso falar? Pode. Bom, como a Gil disse, é um direito previsto pela Constituição. Então, o Estado, ele é responsável. Educação é para todos. Então, é algo que é um direito nosso. Se nós temos deveres, nós temos direitos.
E apesar de estar nessa situação, em algum momento ele cumpriu com os deveres dele. Então, por que não ajudar para que ele volte a cumprir com os deveres e tenha os direitos dele garantidos? E eu acho, como o Rafa disse, a pessoa ela tem que ser recolhida e não jogada igual o Dória fez quando tirou da Cracolândia e jogou no metrô. A gente já vê aí que a ação ela é muito falha. As políticas públicas aqui do Brasil é vergonhoso. A questão da saúde mesmo, eu defendo muito o SUS, mas a questão do investimento dele, assim, nessa questão da psiquiatria, a questão do vício é bem falho. Para quem tem algum parente que passa tratamento por lá, eu faço questão de clínico mesmo, na questão de psiquiatria, de dependência química, sabe quanto é falho, porque o Rafa disse, não buscar o viciado, mas eu acho que sim, a gente tem que dar um apoio para ele, porque eu trabalho numa ONG e eu tenho contato com bastante ex-viciados, e qualquer coisa é um gatilho para que eles se acabem. Então, assim, o profissional, ele acaba sendo um pai ou uma mãe ali. Ele precisa dar um auxílio. Então, é o dever do Estado fazer com que os profissionais estejam preparados para esse momento, para fazer com que a pessoa se reerga, sabe? Assim, ó, tenha um engajamento para que ele tenha uma motivação. Ó, vou sair do vício. E aí, entrar realmente com a educação. Eu acho que o auxílio moradia era uma coisa essencial, porque muitos estão para a rua não só por conta de vícios. Agora, com a pandemia, vocês também relataram isso no texto, o aumento foi abundante, porque o desemprego está em alta. A questão da rua não é assim, hoje eu vou morar na rua. Não, tem todo um enredo para a pessoa chegar àquele momento. Então, eu acho que esse é o motivo. Não sei se fui clara, mas essa é a opinião do nosso grupo. Muito bem. Muito obrigado, Natália. Pedro? Oi, pode falar. Bom, eu acho que envolve algumas questões. Primeiro, o Estado, quando se diz respeito a desenvolvimento pessoal, né, e social, ele não pode ser seletivo em questão de qual setor eu vou investir e qual eu não devo investir. Pode ser que tenham mais investimentos em alguns setores e menos em outros, né? Mas ele não pode selecionar o que ele vai investir ou não, se ele quer que realmente aconteça o desenvolvimento social num todo. E aí entra a questão do que a Josi disse, né? Do livre-arbítrio e de trabalhar a vida desse morador de rua no geral, né? No contexto geral. Tudo bem, o Estado, né, pode ser que essas pessoas voltem para a rua depois de serem assistidas pelo Estado. Mas a questão é que essa é uma garantia que o Estado não tem em nenhum setor. O Estado pode investir em educação, mas não são 100% dos alunos que vão se formar no ensino técnico e vão trabalhar na área. Não são todos os alunos que vão se formar numa universidade federal e vão continuar a carreira acadêmica. Então, é uma coisa que não tem como você ter 100% de garantia de que vai funcionar. É questão mesmo do livre-arbítrio de cada pessoa. E a gente vê isso na educação mesmo, como foi o exemplo que eu citei. Tem alunos que vão, né, seguir a vida acadêmica, que vão ter empregos, enfim, e tem alunos que vão simplesmente seguir por outros caminhos. Mas o papel do professor, e aí no caso, né, do Estado, é de assistir essas pessoas e de dar condições para que elas possam seguir os seus caminhos de maneira correta, entre aspas, né, ou não. Fica aí de escolha deles. Muito bem. Obrigado aí pela sua fala. Mas Bom, Pedro? Pedro. Opa, pode falar. Pode falar, Flávia. Posso falar, então? Pode. Tá bom. O nosso grupo, ele acredita que o Estado deve ajudar, né? Porque é um direito do cidadão receber o auxílio e oferecer essa oportunidade para as pessoas melhorar de vida, né? E mostrando que para essa pessoa que ela tenha uma chance depois dessa situação, tipo uma melhoria, talvez ela possa querer algo a mais, né? E também vai muito além da pessoa querer ajuda também, né? Muito
a opinião dela também. É isso. Obrigado. Bom, Pedro, o nosso grupo pensa que sim, o Estado ele tem que ajudar, é obrigação dele, independente se depois essa pessoa ela vai voltar para a rua ou não, mas ele tem que dar esse suporte. É necessário ele investir, tá na lei, tá na Constituição Federal, é um direito social da pessoa e tem que ser investido. Exato. Muito bom. Obrigado. Foi a Natália Siqueira, né? Isso. Beleza. Muito obrigado. Mas alguém queria fazer algum outro ponto, falar mais alguma coisa? Bom, então, vou falar um pouco do que nós levantamos. A gente entende um pouco que essa questão de traz essa pergunta, por que que o Estado investiria, né, nesse público, que a gente foi até um pouco extremo, dizendo que elas são pessoas viciadas e sem futuro, foi exatamente para repensar um pouco como elas são vistas. Então, quando uma das coisas que vocês mais falaram foi a questão de políticas públicas, então, para alguns projetos irem para frente, existe uma hierarquia no Estado. E nessa hierarquia vão ter muitas pessoas com vários tipos de olhares para essa população. E, então, vocês falaram muito de políticas públicas. A gente, no nosso PAI, quando entramos em contato com pessoas em situação de rua, a gente conversou um pouco sobre essa questão de políticas públicas. Até Ellen, antes de a gente começar o debate, ela estava conversando comigo, e a gente estava vendo questão, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, que é uma política aí de moradia e tudo mais para pessoas de baixa renda. Mas quando você vai fazer um cadastro, eles pedem muitas vezes uma renda mínima, alguns documentos, e tem alguns outros requisitos, e só pensando em questão de renda mínima, as populações de rua normalmente elas nem têm renda. A questão de documento, muitas vezes são perdidos ou são roubados. Então são pessoas assim que precisaria de uma política pública eficiente. Então, como você disse, que asseguraria todas essas questões para eles. Então, acho que é isso. Agradecer a todos aí que participaram, que trouxeram os pontos e pela participação. É isso. Obrigado.